Pense sobre o que disse Frantz Fanon. Estudar as relações entre o racismo e a cultura é levantar a questão da sua ação recíproca. Se a cultura é o conjunto dos comportamentos motores e mentais nascido do encontro do homem com a natureza e com os seus semelhantes, devemos dizer que o racismo é, sem sombra de dúvida, um elemento cultural. Assim, há culturas com racismo e culturas sem racismo. Eu sou o Renan Leitier e estamos começando mais um Trocando Ideias, nosso podcast da TV Escola Juazeiro. E hoje nós vamos trazer um tema muito importante para a convivência social. Um tema, por vezes, disfarçado, velado, o racismo estrutural. Aqui eu faço o papel do mediador, do estudante, do curioso. Para bater esse papo, eu trouxe verdadeiros especialistas no assunto. Nós temos aqui a Keila Patrícia, socióloga pela Univasf, especialista em gestão de políticas públicas em gênero e raça pela UFBA. Ela é superintendente de políticas de ações afirmativas na SEDUC de Juazeiro. Temos também Mônica Tomé, bacharela e mestre em estatística e doutora em demografia pela Unicamp. Ela é professora da Univasf. E temos aqui Cláudio de Almeida, doutor em ciências sociais pela UFBA. Ele é professor da Univasf. Trabalha com a temática das relações raciais, religiosidades, pensamento brasileiro e teoria afrocêntrica. Muito bem, turma, sejam bem-vindas, bem-vindo. Para começar esse papo, eu queria falar um pouquinho sobre o racismo no nosso país, né? A gente tem alguns contextos e conceitos. Eu queria pegar um termo que é muito usado para definir o racismo, que é o racismo estrutural. Então vamos começar com essa pergunta. Cláudio, afinal de contas, o que é o racismo estrutural? Olá, Renan, obrigado pelo convite. Olá, colegas. Bom, falar de forma simples, o racismo estrutural são efeitos de desigualdade proporcionados pelo funcionamento geral da sociedade que acabam incidindo na exclusão da população negra, da população indígena, ou fortalecendo, né, um padrão de experiências das quais a gente tem muita dificuldade de escapar. Então, não é que a sociedade esteja organizada em torno do objetivo de excluir a população negra, mas pela própria lógica do funcionamento do Estado, do mercado e das próprias relações cotidianas, nós acabamos tendo como efeito, né, o fortalecimento desses padrões de dificuldade de acesso de mobilidade social, enclausurando a população negra num certo destino social do qual a gente acaba tendo essa dificuldade, né, de modificar sem políticas estruturais de transformação. Quando você fala racismo estrutural, na minha cabeça, assim, passa que é uma coisa muito como se fosse uma espinha, né, dorsal ali, que vai, ou então uma raiz. Então a gente está falando de uma coisa que ela é milenária ou centenária, tá, na construção do nosso país, tem uma relação com isso, é uma coisa que já existe sempre, a gente só vai perpetuando aquilo. Como é que é? Exato, não é que haja uma política intencional, né? Nós temos o processo de formação do Brasil moderno, né, como um país capitalista moderno, ele se assentou na exploração da mão de obra escrava, né? Na apropriação, por exemplo, de recursos relacionados à superexploração da classe trabalhadora, que é formada hegemonicamente por negros, indígenas, mestiços. Então, quando a gente chega depois de um período de 100 anos, de 150 anos, encontramos uma sociedade que acabou se organizando a partir dessa desigualdade, né? Então, o racismo, a exclusão da população negra, acaba não sendo um efeito não esperado da formação do Brasil capitalista, mas uma condição para a sua existência, entendeu? Esse é o problema da estruturação do racismo no Brasil. E tem alguma relação com o racismo institucional, de repente um racismo que a gente pode estar vendo nas escolas, por exemplo, da rede pública aqui de Juazeiro? Tem esse racismo institucionalizado? Bom, quando falamos sobre racismo institucional, precisamos atentar
para dois elementos. Claro, em algum momento as instituições de fato estiveram organizadas em termos de controle demográfico, de controle político, de alijamento social da população negra, haja vista as leis, né, que demoraram, digamos, em termos de antecipar a nossa cidadania, e a maneira como as instituições, às vezes por omissão, às vezes por pouca compreensão de como funciona, né, a perpetuação do racismo, acabam atuando como reprodutoras dessas desigualdades. Uma dessas maneiras, por exemplo, é a recalcitrância de algumas escolas em trabalhar temáticas relacionadas à população negra, o esclarecimento em relação às desigualdades sociais, o próprio padrão a partir do qual, por exemplo, as autoridades são distribuídas nas escolas, né? Se você pensar, por exemplo, em grandes escolas hoje, de, de destaque nas principais cidades do Brasil, estão localizadas em bairros e regiões próximas de bairros de classe média, que são tipicamente brancos, e que essas escolas utilizam apenas como legenda de recrutamento de seus alunos a proximidade em relação ao prédio da escola, ou seja, quem mora próximo da escola tem preferência, você acaba criando um padrão a partir do qual estudantes brancos, mesmo pobres, acabam tendo mais preferência do que estudantes negros que moram na periferia. Essa é uma maneira bem explícita, né, como o racismo estrutural e institucional acaba funcionando na perpetuação da desigualdade no Brasil. Perfeito. Você falou da importância de algumas leis. Nós temos as leis 10.639 de 2003 e a Lei 11.645 de 2008, que torna obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana nas escolas de educação básica. Qual a importância dessas leis na, na educação básica? Bom dia, Renan. Bom dia, colegas. Bom, a importância dessas leis ela é uma forma, né, de reparação. Ou seja, a gente cresce, aprende, né, que o lugar dessa população negra é sempre um lugar de subalternização, né, de inferioridade, o escravo, né, a gente não tem referências negras com figuras de destaque, né, enfim. E aí essas duas leis, ela vem para isso, para fazer uma reparação, trazer a real história da população negra, africana e indígena, né, para a educação básica. Também o ensino superior, né, que é obrigatório também no ensino superior. Então, recontar essa história, refazer esse caminho, né, desde o início, quando se começou essa estruturação que o professor Cláudio mencionou, né, até os dias de hoje. Né? Por que chegamos a esses dias de hoje? E aí uma parte dessa história é desconhecida. Então, foi-se obrigado a instituir essas duas leis, né, muito por força dos movimentos sociais, né, movimentos sociais negros, indígenas, né, enfim, e pela necessidade que a gente não conhecia a nossa história. A gente não conhece a história real da nossa ancestralidade, né, da nossa população negra que construiu esse país. Então, ela vinha, acredito até que de forma intencional, né, contada por uma outra, né, vertente. Então, essas leis, elas trazem essa, digamos, verdade, né, e elas cumprem um papel muito importante. Na rede municipal de educação, a Superintendência de Políticas e Ações Afirmativas que você mencionou, ela vem para cumprir, né, esse papel, essa tarefa. Ela vem para que a gente possa desenvolver estratégias e mecanismos para que esses professores, esses gestores, coordenadores cumpram com essa lei. Né? Porque a gente sabe que na rede municipal, na rede estadual, por mais que na rede estadual, que eu vim da rede estadual recentemente, né, a gente tem lá as disciplinas para tratar e tal, mas só que não são todos os professores, colegas professores, que têm essa afinidade ou traquejo, né, ou até cabedal cultural para poder tratar dessas questões, né? Então, de forma adequada, né? Então, a gente precisa, né? Já passou da hora de a gente fazer com que essa lei seja de fato cumprida, né? Acho interessante o que você está falando. Você falando assim, você falou que algumas pessoas têm dificuldade e tudo. Eu
fico com a sensação de que a gente poderia usar o cinema e as histórias em quadrinhos, por exemplo, para trazer esse protagonismo negro. A gente tem obras fantásticas de quadrinho e de cinema, tanto de documentário como de ficção, filmes brasileiros, e também podemos falar de racismo a partir de filmes internacionais, como, sei lá, 12 anos de escravidão, o Apartheid do Spielberg. Tem muita coisa que a gente pode estar usando. Tem um cineasta inglês muito legal chamado Steve McQueen. Ele é negro, né? Aí mesmo o nome do ator Steve McQueen dos anos 60, 70. E que todos os filmes dele têm uma temática racial. Também tem Spike Lee, tem muita coisa que a gente pode estar usando a partir da arte nas escolas, né? Fica também uma metodologia que os professores podem pesquisar. É, Um termo que me chama muita atenção é o termo ideologia racista. Queria que você contasse um pouquinho para a gente, para o nosso público, o que seria essa ideologia racista e como é que ela pode negar a autonomia da população negra de criar o seu próprio protagonismo. Bom, ideologia é uma ideia, né? É uma ideia que foi implantada, né, na sociedade, que veio, né, da esfera intelectual, de certa forma, e ela foi se espraiando, né, no senso comum e na educação básica. Então, as leis, elas vêm justamente para desconstruir essa ideia de que existe uma população que é inferior a uma outra, né, e que essa ideia ela está no senso comum, né, nas coisas mais simples, né? Então, a questão dos estereótipos, né? A população negra tem a propensão, tem a predestinação de ser bandida, né? Marginal, enfim. O asiático, né? Ele é aquela pessoa que é um especialista na área de exatas, tem inteligência, é inteligente, enquanto a população negra é desprovida de inteligência. E tudo isso tem um fundamento científico também, né? Que, se der tempo a gente aprofunda um pouco aqui. Então, é uma construção de uma ideia, né? Que ela foi muito bem construída dentro da nossa sociedade e essa ideologia racista vem, né, a partir disso, né? Vem da construção de uma ideia que existe um povo inferior a outro, né? Certo, eu vou querer saber um pouquinho mais aqui. Mônica, conta pra gente, por favor, como é que o racismo se manifesta na esfera econômica? Na sua opinião, assim, como é que vai estar presente o racismo na esfera econômica? Bom, primeiramente eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando com vocês, quatro aqui, e também a todos que estão nos vendo, nos ouvindo, também nas suas casas, nas escolas, enfim. Bom, a questão econômica e o racismo, existem várias frentes, né? Uma tem a ver com a questão da falta de oportunidade mesmo, e quando a gente observa alguns números, enquanto demógrafos, enquanto demógrafo, observo que a taxa de desemprego, por exemplo, da população negra é sempre mais alta. Quando a gente faz recortes, a gente observa que as mulheres estão ainda em situações muito precárias, apesar de, com base no censo demográfico último de 2022, nós temos que a população feminina é a que tem mais anos de estudo comparado aos homens, mas e quando a gente faz esse recorte racial, as mulheres ficam sempre abaixo disso, mesmo com mais capacitação, se você for pensar quanto à formação, tem mais anos de estudo, mas os salários são sempre abaixo dos salários dos homens. E um outro dado que se reforça ao longo dos anos nos censos demográficos é que as mulheres cada vez mais estão sendo chefes de família. Então, nós temos mulheres com rendas mais baixas, vivendo ou chefiando famílias, considerando ainda a questão de idade, quando você faz esse recorte, você tem mulheres negras cuidando de mulheres negras idosas. Então, é todo um contexto, e o acesso a crédito, acesso a benefícios, acesso a questões mínimas, mesmo com essa formação ao longo desse processo histórico que a gente observa enquanto demografia, na questão da educação e questão do emprego, isso não reverbera em uma projeção, uma ascensão mínima de
É horrível isso, mas o mínimo de sobrevivência, né? E a gente está pensando em bem-estar, a gente está pensando em bem viver, né? E viver bem. E grande parte da população negra, em razão de vários fatores, que Cláudio, como colocou, assim como Keila, que tem questões históricas muito fortes, que fazem com que é, talvez a palavra inconsciente é complexa, né? Mas pode até pensar que não é algo proposital, mas é tão na inércia que alguém já fez, outro vem fazendo e vai continuar acontecendo caso a gente não tenha programas como esse, discutindo temáticas como essa, para abrir um pouco as frentes de discussão, de avaliação e reflexão. Então você está dizendo que, de certa forma, existe uma relação entre vínculos empregatícios e o racismo no nosso país. Total. Quando você pega os números, isso é muito posto. Quando você pega a questão do desemprego, dos subempregos, a gente pensando na precarização do trabalho, mesmo quando você olha as pessoas que estão atuando no emprego informal, que é algo sem direito a absolutamente nada, às vezes nem de uma refeição ao longo do dia, quando a gente pensa em determinadas categorias de trabalho muito intensificadas logo após a pandemia ou durante a pandemia, como entregadores de delivery, que pessoas trabalham 15, 16 horas para conseguir, sem alimentação, muitas vezes transportando o alimento, e várias outras situações, né, Uber e afins, que traz toda essa dinâmica de sempre quando você olha nessa questão da informalidade, da precarização, a população negra ela está suscetível a isso o tempo todo, de um modo muito mais intenso. Como? Esse é um Sim. aspecto bem interessante que você trouxe, mano, que também que ela falou sobre a vigência da ideologia racista, né? Então, quando a gente pensa a relação de salários, por exemplo, e a ocupação de cargos importantes entre homens e mulheres no mercado de trabalho, claro que não temos como tomar como referência os cargos públicos, porque os salários eles são homogêneos. Mas quando você vai olhar o mercado de trabalho, existe toda uma lógica de seleção de quem é adequado para aquele cargo, por exemplo, de liderança ou de funções básicas, onde a ideologia racista funciona. O grande problema do racismo é esse caráter não pensado. Então, é muito difícil que eu pergunte a uma pessoa se ela acha uma mulher, por exemplo, adequada para uma determinada função, é uma mulher negra adequada para uma função, ela disser que não porque ela é negra. Mas, ao contrário, se você perguntar quem é adequado para uma função como essa, como chefe, muito provavelmente essa pessoa vai pensar um homem ou um homem branco. Então, duas pessoas com a mesma qualificação, uma mulher com bacharelado em administração, um homem com bacharelado em administração, a tendência é que o homem seja recrutado para um cargo de autoridade, porque a sua figura como um homem masculino, né, como às vezes um homem branco, etc., já está vinculada à imagem de alguém que lidera, de alguém que chefia. Entende? Cara, isso daí é genial, porque eu me lembro que eu fazia aula de teatro e eu tinha um professor, ele foi dar, tava dando uma aula assim, no teatro a gente às vezes separa as turmas para fazer uma cena final. Aí, cara, ele separou lá três trios, uma dupla e tem uma outra dupla. E era um texto meio mãe e filha. Aí ficou uma menina branca com uma menina preta, assim. Uma moça, assim, 30 e poucos anos. Eu tinha 17 anos. Aí, na hora, eu não me liguei, não. Mas ele falou assim: ah, não vai dar certo essa cena, não. Aí eu, pô, tô aqui, né? Por que que não vai? Pensei, por que que não vai dar certo essa cena? Aí ficou um clima assim. Ele falou: não, não vai dar certo porque Fulana é negra. Como é que Fulana vai ser filha de Beltrano aqui se é negra? Aí, cara, anos depois, na universidade, você lê um pouquinho mais, você vai convivendo, você vai entendendo raça, classe, gênero, enfim. Aí eu falei assim, pô, aquele professor, eu sou professor de teatro também, né? Aí eu falei, pô, aquele professor tava errado, né? Porque o problema de fazer a cena não é que a mulher é negra, a outra é branca, também pode ser um problema, porque, inclusive no teatro poderia ser qualquer coisa, mas o problema é da mulher ser preta. Então, isso já está nas pessoas, né? Ah, não, porque fulano é negro, então vamos. Como é que a educação antirracista pode melhorar o nosso quadro econômico e social no nosso país? Bom, nós temos dois elementos a pensar, né? Em termos de
de uma educação voltada para a capacitação técnica da população negra, indígena, né? População que é a base da classe trabalhadora, nós temos o aumento das possibilidades de aproveitamento dessa oportunidade. Então, quando você estabelece uma política pública de capacitação da população negra para que ela tenha condições de concorrer a esses cargos, tanto na esfera pública quanto na esfera privada, e o mercado é o grande problema para a gente. Infelizmente, o Brasil é um país onde o Estado cria leis antirracistas, onde só ele mesmo obedece. Né? As leis antirracistas servem para que a gente aplique na escola pública, nos concursos públicos. Então, um grande problema que a gente enfrenta ainda hoje é penetrar o mercado, né? Essas esferas. Então, nós temos esse primeiro momento de uma capacitação técnica e um segundo momento de um preparo psicológico e subjetivo que garanta uma subjetividade elevada de autonomia e de autoconfiança suficiente para que essas pessoas possam concorrer. Porque o grande problema não é só você não ter a capacitação técnica, mas você passar por uma experiência escolar ao longo de anos, que ao invés de facilitar, né, a sua construção como um sujeito autônomo, que é o que é requerido pelo mercado, acaba criando subjetividades subalternas. Eu posso dar o exemplo do que foi a minha educação, e de todas as pessoas que tiveram um processo de educação nos anos 80, 90, 2000. Todos os livros de história que eu lia, que falavam sobre a história do Brasil, falava da escravidão como um fator assim, bem superficial, e as imagens que vinham eram homens e mulheres negras seminus carregando sacos de café, e como se tivesse sido só isso. E quando você pensa a escravidão no Brasil como uma instituição total, e pensa que a população negra que estava atuando tanto na economia rural quanto na economia urbana, participou do processo de sofisticação técnica. Nós tínhamos pedreiros, né? Tínhamos arquitetos, tínhamos engenheiros, mineiros, entende? Pessoas que, inclusive, inventaram coisas que foram emudecidas no processo histórico. Então, quando uma educação antirracista mostra para a criança negra, olha, você também não é só fruto de desigualdade e de sofrimento, né? Nós também temos uma história intelectual, nós também temos uma história científica, nós também participamos da formação desse Brasil moderno, que não foi de uma forma periférica, né? Não fomos apenas besta de carga. Isso é muito importante em termos de construção e de uma subjetividade autônoma, de uma subjetividade que se sinta capaz de competir, né, no mercado. E esse processo também é extremamente importante porque acaba fazendo com que a gente tenha mais representatividade, né? Sempre quando eu questiono nos meus alunos... Sem querer interromper, e referências, né? Exatamente, porque algo que em um dos cursos que eu trago a disciplina de estatística na Univasf é no curso de psicologia. E eu sempre levo artigos relacionados à questão racial, à questão social. E uma das perguntas, agora eu não me lembro qual o autor, mas uma das perguntas que eu sempre faço na sala é quantos professores negros os meus alunos tiveram ao longo ali até o ensino médio. Justamente para começar a perceber, e isso ainda na Univasf, somos 2 professores aqui da Univasf, professores negros, temos outros colegas, mas teríamos que ter muito mais se a gente for pensar na proporção de negros e negras que nós temos no país, né? Pensando em vários. Tem né? professor na Univasf, mas em que áreas os professores estão? São os professores do curso de medicina? São os professores do curso de psicologia? Em todos os cursos nós temos a subrepresentatividade de um modo muito posto. Né? Assim, em todos os, se você for, ninguém pode dizer que não existe algum curso na Univasf que não tem um negro seu colegiado, não. Todos eles têm, mas sempre muito subrepresentados. E aí, quando o Cláudio aponta essa questão dos concursos públicos, né, que de fato tem esse lado que a gente precisa formar, né, trazer essa representatividade para as pessoas que estão ali estudando, e por isso que tem que estudar, tem que seguir, mas também é preciso ter essas oportunidades para acessar. E como Cláudio, eu gostaria de reforçar isso. O sentimento de que eu não mereço estar é algo que emperra a vida de muitos que talvez estejam nos ouvindo agora, assim, que está ali no ensino, na educação básica e tal, que fala assim, não, mas esse lugar não é meu. Ou alguma professora que muitas vezes passa por algum constrangimento, muitas vezes em uma sala de professores ou dentro da própria sala de aula, como uma professora negra, um professor negro, e fala,
eu questionar que talvez ali não é o meu, esse não é o meu lugar. Isso é muito complicado, né? Então, o mudar essa questão emocional, psicológica de que a gente pode estar lá. A gente sabe que não é fácil, né? Não é fácil chegar, não é fácil permanecer. Mas uma vez posto, isso ajuda, contribui para que discursos aconteçam e com isso mudando algumas ideias e processos. Eu acho que é isso que o pessoal chama de gatilho. Eu me lembro, vocês estão falando aqui, eu estou só buscando na memória. Eu fazia faculdade, né? Aí, na Unirio, eu sou do Rio de Janeiro, né? Federal do Estado do Rio de Janeiro, né? Ai, Aí, lá é lindo. Aí, cara, eu fui pegar uma dessas, para tirar carteirinha de ônibus ou de estudante, alguma coisa, uma declaração da universidade. Aí era lá no quinto andar, no prédio da direção. Eu vim subindo as escadas e tal, eu encontrei um amigo meu, branquinho, cabelinho cacheado. Aí ele, não lembro, Rafael, Pedro, não lembro, um amigo de faculdade. Eu falei, irmão, você que eu vou ali pegar uma declaração. Pô, vou também. Ah, vamos lá pegar a declaração lá na direção da Unirio. Aí a direção, né, bati na porta, boa tarde, mestre, tudo bem, professor, não sei o quê. Tinha que pegar uma declaração para tirar a carteirinha de estudante e tal. Aí ela, claro, pediu o nome e CPF. Aí pediu do menino nome e CPF. Aí redigiu o meu primeiro, eu cheguei meio que um pouquinho na frente, tomei a iniciativa, né? Ela, Renan, tal, não sei o que, CPF, imprimiu. Ela imprimiu e me deu. E aí, no que ela foi fazer do meu amigo, eu fui ler o meu. Ela falou, ó, declaro para devidos fins que o aluno Renan, tal, 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 CPF e tal, cotista na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, está devidamente matriculado. Eu olhei, eu falei, pô, professora, eu não sou cotista, eu sou ampla concorrência. Aí o menino, né, estava terminando de ler o dele e falou assim, professora, você pode botar para mim que eu sou cotista porque eu estudei a vida inteira em escola pública. Aí a professora, vou trocar. Então, assim, ele já tem as próprias pautas, já tá na vozes na cabeça das pessoas, né, bicho? Então, a partir disso, o Silvio de Almeida traz o seguinte: visibilidade negra não é poder negro, pois o racismo não se limita à falta de representatividade. Como seria se tivéssemos juízes negros, médicos negros, gestores e reitores negros em escolas e universidades em grande escala? Grande escala. Como seria, de repente, se a gente invertesse? Se a gente trocasse esses personagens brancos por personagens negros? Como se daria esse what if? Gostei da pergunta. Uau. Trocar os personagens. Olha, mudar os jogadores não muda o jogo. Entende? É legal você ter. E nós já temos juízes negros, nós já temos advogados negros, nós já temos médicos negros. Sempre tivemos pessoas negras em posições de destaque. É claro que em menor quantidade, é óbvio, mas isso não quer dizer que a atuação dessas pessoas será construtiva em termos de fortalecimento de uma política antirracista. Nós já tivemos um juiz negro no STF, né? Não vou citar o nome porque nós sabemos todos quem é. E assim, a atuação dele realmente não foi exatamente a atuação que fortaleceu uma política antirracista para o Brasil. Então não é uma questão apenas de presença negra, mas a capacidade política que nós teremos de criar uma plataforma de construção de ações, né, de relações institucionais que vão garantir digamos, pelo menos a diminuição dos efeitos de desigualdade do sistema racista. Então, não é. Inclusive, esse é um grande problema da política neoliberal, né? O identitarismo como uma espécie de suborno em relação às políticas transformativas. Não existe combate ao racismo sem um combate direto ao sistema capitalista, sem um combate direto à maneira como as instituições estão funcionando. Então, um juiz negro em um lugar que foi estruturado para funcionar de uma forma racista, ele vai ser apenas um juiz negro no lugar que funciona de uma forma racista, como um delegado negro numa delegacia de polícia e que não deixa de comandar um batalhão que entra na periferia e faz o estrago que faz, né? Numa operação policial. Um outro elemento também que se soma a isso é a questão ideológica que a gente falou tanto, né? Então, se eu não tenho elementos para me reconhecer como pertencente a um grupo, né, que aquele grupo tem um lugar na sociedade e tal, se eu não me reconheço enquanto negro e qual é o que é que eu sou dentro dessa sociedade racista, então eu vou ser vou fortalecer o sistema racista, né? Porque chegando lá eu não vou combatê-lo, né? Eu vou só reproduzir para poder me manter ali naquele lugar, né? Junto dos outros e me sentir, né? Achar que eu estou no comando também junto com os outros, mas na realidade não estou, né?
Sim. Então, peraí. Não basta eu ser negro e ocupar um cargo de liderança. Vocês estão dizendo que tem que ter uma consciência, tem uma linha de pensamento que eu devo seguir. É isso? Basicamente, assim, como eu tinha Brigar com o sistema. citado, né? A gente não muda o jogo alterando os jogadores, a gente muda o jogo mudando as regras do jogo, entende? Então, apenas colocar uma pessoa negra numa posição de destaque é interessante, como antigamente nós não tínhamos, né? Não víamos nas TVs, né? Etc. É legal ver uma pessoa negra numa posição de destaque, mas é importante que ela esteja contribuindo para a diminuição dos efeitos de desigualdade do racismo, né? Você pega todos os governos que têm ainda uma plataforma relativamente democrática, né? No período contemporâneo, e traz pessoas negras em posições políticas, são sempre em pautas que não são estruturais. Você tem pessoas negras em ministérios da cultura, assim, em ministérios da educação, mas não são pessoas negras debatendo como é que a gente vai, por exemplo, né, distribuir o orçamento público em termos de fortalecimento da população negra. Essa parte mais, digamos, o grosso, né, de onde se está concentrado o poder e o dinheiro, está na mão dos brancos ainda. Então, precisamos mudar as regras do jogo, não exatamente os jogadores que estão operando ali. Estou entendendo. E é interessante, e tudo isso é aquela coisa, né, de trocar o pneu com o carro andando, né, porque de fato a gente precisa estar no sistema, mas mudar o sistema e, de certo modo, é sempre muito na perspectiva de uma esperança de tentar mudar o que parece que está posto, mas que pouco a pouco, acho que a esperança talvez nessa questão de que é aquela velha pergunta, né? O racismo vai acabar ou não, enfim, mas quando o Cláudio traz essa questão de não adianta mudar os jogadores, né? E que ela reforça nesse processo, é assim, de fato a gente precisa mudar o sistema, né? E mesmo estando em lugares, por exemplo, grandes ministérios que têm poder de designar, de fato, de mudar talvez essa estrutura, mesmo assim, a gente tem um mercado, e aí vem essa questão do ser útil, né? Vem o mercado dizendo, não, mas isso não funciona para gente, né? Então é sempre no embate, né? É sempre na luta, né? Tem uma E, coisa também de empreendedorismo aí, não tem não? Uma coisa de falar, pô, você vai ser igual a mim, né, cara? Eu tenho uma ideia aqui legal, vou fazer um projeto aqui, vamos chamar outro, pô, vamos nós quatro aqui, acho que vocês têm a mesma ideia, que vamos fazer um pacto do coletivo aqui, de repente a gente vai entregar um produto, e nesse produto a gente vai, só que a gente vai fazer a produção executiva, a gente vai captar o recurso, nós seremos os protagonistas. É um pouco isso que vocês estão falando, essa coisa de tá, deixa eu deixar minha marca autoral aqui, e a partir do autoral tem um texto, né? Uma ideia que está ali no DNA de um produto. Eu penso muito em produto, assim, mas pode ser pode ser um livro, um filme, uma peça, pode ser um texto acadêmico, né? Abrir uma universidade, uma escola. Tem um pouco isso na cabeça de vocês? Eu acredito na eficácia da formação de uma economia solidária de inclinação afro-referenciada. Pessoas negras precisam comprar e vender para pessoas negras, né? E é necessário que existe as empresas, as microempresas, as empresas de pequeno porte se auxiliem, né? Mas também que sejam sustentadas por políticas fiscais, por políticas econômicas que garantam que a gente, né, consiga sobreviver, né, no mercado, né? Se você for observar, por exemplo, a malha fiscal brasileira, quem mais reclama do excesso de impostos no Brasil é quem menos paga, né? São os homens brancos Ah, mas eu ricos. reclamo muito também. Sim, mas nós somos da classe trabalhadora. Sim. exatamente. Quem mais reclama, né? Quem mais São os fala empresários. são os empresários, tá? Que são constantemente contemplados com isenções fiscais, com perdões, com adiamento de dívida, né? Quando você vai ver a alta concentração de impostos de circulação, de compra, de uso, incidem sobre a população da classe trabalhadora e sobre a mulher negra, inclusive. Então, é importante que a gente pense que estamos numa dinâmica de sobrevivência, criar uma rede de autossustentação, que compremos entre nós, que vendemos entre nós, vendamos entre nós, mas que também que a gente reivindique do Estado
que execute políticas públicas voltadas para diminuir esses problemas em termos de população negra. Então, assim, o empreendedorismo é legal, mas existe um limite, né, nessa iniciativa, né, em termos de mercado, porque o limite é o teto de vidro imposto pela própria lógica como o mercado, como o Estado funciona. E quando você olha os números, por exemplo, dos endividamentos ou dos superendividamentos, você tem a população negra tentando pegar um crédito que, em geral, é difícil para conseguir fazer até esse empreender. Então, essa proposta, interessante, Cláudia, essa proposta do processo mesmo de trocas entre negros e negras é algo que pode ser fortalecido principalmente com políticas que dão conta né, que possibilite isso, né? Enfim. Aí você me faz lembrar do aquilombamento, seria um certo aquilombamento. Um aquilombamento. Aquilombamento? Quilombos, né? Uma rede de quilombos. Aquilombamento foi? Foi. Seria o quê? Uma franquia de quilombos? Ou... O aquilombamento é um termo utilizado já há muito tempo, né, no seio da militância negra, de a gente reviver a experiência dos quilombos, de buscar um caminho de solidariedade entre a Uma população negra, uma forma de resistência. Né? Então, seria um aquilombamento e uma rede de quilombos, formação de pequenos núcleos de resistência em diferentes lugares, até de formas internacionais, né, transcendentes às nacionalidades, porque elas pouco nos importam. O negro colombiano não é menos negro por ser colombiano em relação ao brasileiro, né? E não é menos negro em relação ao americano. Quando nós tivermos essa perspectiva, inclusive internacionalista, talvez consigamos algumas vantagens em relação ao sistema capitalista, que também funciona dessa maneira, né? Maravilha. Então, para a gente encerrar aqui, a gente tem essa moça, né, maravilhosa, a Angela Davis, e ela entende que, para falar de opressão na nossa sociedade, devemos considerar a raça e as suas relações com gênero e classe. Vocês conseguem identificar essas inter-relações sociais no quadro em que nós estamos inseridos? Bom, eu costumo dizer que tipo, não dá para desvincular, né? A gente já falou aqui, deu bastante elementos, né? Aí volta aquela questão da base da pirâmide, quem está a mulher negra, aí você entra a questão de gênero, né? A classe, nós estamos sempre na população menos favorecida economicamente, nos espaços de trabalho, nos lugares mais desprestigiados, né? E aí entra outra questão também, que não é porque eu vou ascender, né, economicamente, eu vou continuar sendo negro. Chegando lá, aquele grupo majoritário branco vai me olhar ali como uma pessoa negra que não deveria estar ali. No geral, não deveria estar ali, né? Então, não é o meu lugar. Não é o meu lugar. Então, vou sofrer racismo de toda forma, em qualquer espaço que eu esteja, seja político, empresarial, jurídico, enfim. Então, a gente é negro em qualquer circunstância. Né? Se preparem, viu? Considerando, né, que a nossa sociedade ela é muito de aparência, é o visual. Então, o que chega primeiro é a minha cor, é o meu corpo. Então, é esse corpo que vai ser classificado, rotulado, enfim. Muito bem. Muito obrigado, Keila, Cláudio, Mônica, muito obrigado pelo papo, muito obrigado a quem assistiu. E você aí, o que você pensa sobre tudo isso? Queremos te ouvir. Grave o seu relato ou pergunta com seu celular na horizontal e envie para tvescola@juazeiro.ba.gov.br. Suas ideias ou perguntas podem inspirar conteúdos para os nossos programas. Se você ainda tem dúvidas ou quer saber mais sobre esses e outros assuntos do mundo da educação, acesse o site da TV Escola Juazeiro, tvescola.juazeiro.ba.gov.br. Siga-nos no Instagram, @TV Escola Juazeiro, e não se esqueça de se inscrever nos nossos canais do YouTube e do Spotify, buscando sempre por TV Escola Juazeiro. Agradecemos a sua audiência. Até a próxima!